Quero convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Darei sequência, estamos, na verdade, já indo para o final desta breve série que iniciei no último dia 31, chamada Grande Nuvem de Testemunhas. Hebreus 11, 31 de dezembro, dei início a essa série e estamos chegando ao final dela. Hebreus capítulo 11, de 30 a 38. Hebreus capítulo 11, de 30 a 38. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, por obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Thomas More foi um escritor inglês que viveu na parte final do século XV e início do século XVI. Ele viveu pela mesma época de Martinho Lutero. E Thomas More escreveu um livro chamado Utopia, que, aliás, foi publicado um ano antes das 95 teses de Lutero. A palavra utopia significa lugar nenhum. E nesse livro, More descreve uma ilha imaginária. E a ilha imaginada por More é perfeita. Ele descreve uma república imaginária governada pela razão. E assim ele contrastava com a realidade cheia de conflitos da política europeia de sua época. Lá na utopia, lá na ilha utópica, o administrador não é corrompido pelo dinheiro. E em utopia, o dinheiro e as riquezas materiais não têm valor. Todos nós sabemos que a utopia de More nunca existiu. Nem a ilha dele era realmente perfeita. Porém, o livro dele reflete algo. Reflete uma aspiração do ser humano por uma casa, por um lugar,
por uma morada estável, por uma morada segura, por uma morada protegida, por uma morada confortável. O ser humano tem alguma aspiração de morar em paz, de descansar, de deleitar, de viver em paz. Porém, a paz nesse mundo nunca tem sido perene e nem completa. Quando temos paz nesse mundo, tem sido uma paz frágil. O texto que nós lemos diz que, como já vimos, Abraão peregrinou lá na Canaã. Ele habitou em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele habitava em tendas, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Também Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele deixou as riquezas e os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores tesouros do que as riquezas do Egito. Chegou o dia em que os hebreus entraram na Canaã, entraram na terra prometida. O Senhor lhes disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Canaã era o nome que os antigos hebreus deram à terra historicamente chamada de Palestina e depois de terra de Israel, por conta dos primitivos cananeus que ali residiram. Eles chegaram em Canaã pela fé. Eles chegaram a uma terra que eles antes não haviam conhecido, mas eles haviam recebido a promessa de que o Senhor lhes daria aquele lugar. E pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E assim, ali em Canaã, os hebreus tiveram intensas alegrias. Ali naquela terra prometida, eles tiveram alegrias, eles tiveram vitórias, eles tiveram celebrações, eles tiveram festas, eles tinham a Páscoa, as tendas, o Pentecoste, a festa da colheita, eles tinham festas, eles tinham celebrações lá em Canaã. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Tiveram os hebreus lá na Canaã intensas alegrias, intensas celebrações, cumprimento do que disse o Senhor no Salmo 115, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino,
a ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis. Sim, os hebreus, pela fé, tiveram intensas alegrias em Canaã. Mas intensas alegrias também com lutas. Porque o texto diz que as muralhas de Jericó ruíram depois que eles batalharam. O texto diz de Gideão, de Sansão, de Jefté, de Samuel, de Davi, que lutaram guerras. Eles subjugaram reinos. Eles fecharam a boca dos leões, como Daniel. Eles extinguiram a violência do fogo. Eles escaparam ao fio da espada. Eles fizeram-se poderosos em guerra. É verdade. Eles tiveram alegrias, mas não alegrias sem seus custos. Mas os judeus hebreus também tiveram intensas dores em Canaã. Intensas dores. E eles atravessaram essas intensas dores pela mesma maneira com que eles desfrutaram as grandes alegrias. Eles atravessaram essas intensas dores pela fé. O texto diz, verso 35, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, como alguém disse que foi o profeta Isaías, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Sim, os hebreus tiveram muitas alegrias, muitas vitórias em Canaã, mas também tiveram intensas dores, imensas lágrimas, cruéis batalhas, que tiveram que aprender a atravessá-las pela fé. Sabe, irmãos e irmãs, o que eles descobriram? É o que o escritor aos Hebreus está nos dizendo, que aquela não era ainda a Canaã definitiva, que aqui neste mundo não é ainda a nossa Canaã definitiva. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, e o profeta Isaías diz lá em Isaías 53, diz que Jesus Cristo, com a obra que ele realizou, já diz aí o profeta, antecipando, 700 anos antes da vinda de Cristo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto diz que lá em Jesus Cristo, o Senhor comprou para nós
absoluta vitória sobre as enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas chagas nós fomos sarados. Jesus Cristo veio e iniciou esta obra. Na sua primeira vinda, Ele deu início a esta obra. Mas você não pode confundir o já com o ainda não. Ou seja, existem realidades que nós já desfrutamos hoje, sob a obra de Cristo, por causa do trabalho de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, mas existem realidades que nós ainda vamos desfrutar por causa desse mesmo trabalho dele. Nós vivemos hoje, mesmo crentes, mesmo justificados, mesmo tendo o penhor do Espírito, mesmo tendo a obra da santificação, mesmo desfrutando da abundância da santa palavra, que é caminho, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ainda assim nós vivemos em um mundo que não foi glorificado. Ainda assim nós vivemos em corpos ainda não glorificados. Nós vivemos num mundo em que o mal ainda está presente. Nós vivemos num mundo em que nós ainda somos pecadores, apesar de justificados. Nós, infelizmente, ainda temos a realidade, o combate do pecado em nós. Nós ainda estamos no processo de mortificar a carne, ou seja, nós não vivemos ainda no mundo inteiramente glorificado. Mas nós podemos olhar para trás e ver a realidade daqueles que, não obstante a sua grande fé, experimentaram grande sofrimento, e muitos sofreram mesmo por causa de sua fé, porque neste mundo, nós que aqui estamos, já nos ensinaram os profetas, já nos ensinaram os apóstolos, já nos ensinou o Senhor Jesus Cristo, que neste mundo nós haveremos de passar, sem dúvida, por aflições, por causa da fé, por causa do nome dele. Nós ainda não chegamos à nossa Canaã. Nem nós, nem aqueles que virão depois de nós, até que Cristo venha e consume e conclua a obra que um dia Ele deu início. E pela fé nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, você pode olhar adiante e aguardar e ver a Canaã que Deus reservou, prometeu para o seu povo. Aqui não é a sua morada final. O presente estado de coisas no qual nós vivemos não é a nossa morada final. Nós somos peregrinos, estrangeiros aqui neste mundo. Nós aguardamos aquela cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós aguardamos essa Canaã celestial. E isto faz imensa diferença na hora do sofrimento. Você crer que há uma morada que aguarda você, que há um lugar que aguarda você, isso faz imensa diferença.
Isso faz imensa diferença na hora de uma doença terminal, na hora de um conflito, na hora de uma situação difícil, na hora de uma adversidade grande. Isso faz imensa diferença na hora da morte. Você crer e aguardar aquela promessa do Senhor de uma morada definitiva de descanso para o seu povo. E esse descanso, meus amados irmãos, esta glorificação, esta nova Canaã, aspiração milenar do povo de Deus, foi conquistada por Cristo na cruz. Lá na cruz o Senhor conquistou tudo isto. Ele conquistou a vitória sobre tudo isto. Ele vindicou as esperanças dos antigos hebreus. Ele vindicou as profecias dos antigos profetas. Lá na cruz o Senhor Jesus cumpriu toda a esperança do povo de Deus. E a nossa diferença entre os crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento é que os crentes do Antigo Testamento viram isso lá na frente, e nós já podemos ver a obra de Cristo começada em plena realização. O Senhor está cumprindo as suas promessas, até que Ele venha. E Ele virá, e Ele vai levar o seu povo para uma terra glorificada, com corpos glorificados, para uma realidade inteiramente nova, onde o mal não tem lugar, onde o pecado não entra. E é com essa esperança que a Bíblia se fecha. Veja Apocalipse 21. Leia esse texto comigo. Apocalipse 21, de 1 a 6, de 1 a 7. Apocalipse 21, de 1 a 7. Você pode ler comigo? Vamos ler devagar, juntos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Até aí.
Sabe, irmãos, há uma vitória, há uma morada para o povo de Deus. Não é essa realidade que nós vivemos hoje. É superior, é perfeita, é promessa de Deus. E assim como Abel e Noé e Abraão e Moisés e todos estes viram e creram que o Senhor nos dê a nós, nesse dia, nesse tempo, esta mesma fé, para que vejamos e esperemos estes fatos que se não veem e aguardemos essas coisas que devemos esperar. Que o Senhor fortaleça a fé de todos os irmãos e irmãs e que venha Jesus e que nos leve para si e para estarmos com Ele por toda a eternidade. Amém. Senhor, ajuda-nos, aumenta-nos a fé. É possível que estejamos muito confortáveis nesta terra. E aí o Senhor permite que experimentemos dores, lutas e aflições, incertezas e adversidades, para nos lembrarmos que aqui não é o lugar do nosso descanso. Ó Deus, abre os nossos olhos. Ó Deus, aumenta a nossa fé. E que Cristo Jesus venha, e venha logo, para que nós estejamos com Ele, e Ele seja o nosso pastor, o nosso descanso, o nosso consolo, por toda a eternidade. Oramos em nome dEle. Amém.